Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou mostrar como pintar paredes de tijolos de maneira simples e eficaz. Se você está pensando em dar uma nova cara ao seu espaço, essa é uma ótima opção. Vou compartilhar dicas sobre os materiais que você vai precisar, o passo a passo da preparação da superfície e, claro, como aplicar a tinta para obter um acabamento perfeito. Então, se você está pronto para transformar suas paredes, fique comigo e vamos começar. As paredes com alvenaria exposta podem e, às vezes, é necessário pintá-las. A condição obrigatória é preparar a superfície antes da pintura, para que o revestimento se mantenha por muito tempo. Vamos lhe dizer como fazer isso e com o que pintar as paredes de tijolos depois. Por que pintar paredes de tijolos? Dentro das instalações, as paredes de tijolos são pintadas por uma questão de estética ou para tirar o pó do cômodo. No primeiro caso, às vezes as paredes são deliberadamente desmontadas até os tijolos comuns para obter a naturalidade e a textura da alvenaria real no interior. Isso é feito em estilos ecológicos, como escandinavo, dinamarquês ou loft. Às vezes, em cômodos novos, a alvenaria não é colocada inicialmente para economizar materiais de acabamento, depois, a parede é pintada para deixar o cômodo livre de poeira. As paredes feitas de tijolos lisos devem ser sempre envernizadas ou pintadas. Esse tipo de tijolo não se destina ao revestimento se ele tem uma superfície irregular e áspera para melhor aderência à argamassa e empoeirado devido ao alto teor de areia ou cimento em sua composição. Além disso, se o tijolo comum não for pintado ou, pelo menos, não for coberto com massa ou mistura de alvenaria, argamassa, com o tempo ele começará a se desintegrar. Como fazer uma alvenaria corretamente para o acabamento de fachadas? Geralmente são usados tijolos de revestimento. Ele não precisa ser pintado, de um material durável que não tem medo do sol ou da chuva. Os tijolos de fachada modernos têm muitas cores, e a cor pode ser escolhida no estágio de construção da casa. Mas se você decidir mudar a cor, o tijolo de fachada também pode ser pintado. Entretanto, na maioria das vezes, as casas pintadas têm fachadas feitas de tijolos de silicato. Esse tipo de tijolo absorve bem a umidade, portanto, a pintura é necessária não apenas para a beleza, mas também para criar uma camada protetora adicional. Escolha de uma tinta. As tintas para exteriores e interiores têm condições de uso diferentes, portanto, você não deve usar tinta para interiores para cobrir a fachada e vice-versa. Para entender como a tinta se assenta e como a cor realmente fica, faça um teste de pintura, pinte uma pequena área de teste em uma parede com primer. Como escolher uma cor de tinta para paredes e por que fazer um teste de pintura para trabalhos em interiores? O principal critério para a escolha de tintas para ambientes internos e a compatibilidade com o meio ambiente. E melhor usar tintas de dispersão em água. Em sua composição, não há componentes cáusticos, e o odor é neutro, não é preciso esperar até que a tinta esteja desgastada. As tintas de dispersão em água podem ser lavadas e não amarelam com o tempo. E o mais importante é que elas podem ser facilmente tingidas na cor desejada. Para o quarto, a sala de estar ou a cozinha, você pode escolher qualquer tinta à base de água, mas para o banheiro e a varanda é melhor usar uma tinta com látex em sua composição, se ela proteger o tijolo da umidade excessiva. Dufa Home acrílico fosco base 3, incolor 2,5 litros do Lux Diamond Extra Matte base de tinta lavável BC incolor 2,5 litros Scaro Moda. Absolute Matte base lavável TR incolor 2,7 litros. Se você tiver um tijolo antigo dos tempos pré-revolucionários com um estigma e quiser preservar sua cor e textura, cubra a parede com um verniz fosco ou brilhante em vez de tinta. Isso tornará a cor do tijolo mais intensa e proteger o cômodo do excesso de poeira. Para trabalhos externos, para pintar as paredes do lado de fora, use uma tinta de fachada. Ela foi projetada para uso em condições de flutuações de temperatura, luz solar direta e umidade. A tinta de fachada deve ser capaz de passar bem a umidade. Os tijolos têm uma estrutura porosa, portanto a tinta não deve formar uma película em sua superfície. Essa película obstruirá o tijolo e o ar não conseguirá escapar pelo material para o exterior, mas permanecerá dentro do cômodo e do tijolo.
Isso pode causar danos ao acabamento interno e às próprias paredes. Além disso, a tinta da fachada deve ser resistente ao congelamento. Portanto, para paredes externas, use composições de acrílico, látex ou silicato, se elas criam uma camada respirável e não tem medo de flutuações de temperatura. Tinta para fachada Texprofi base acrílica branca 9 litros. Tinta para fachada Cereza Street 54 silicato branco 15 litros. Tinta para fachada Dufa Façadenfarb RD 90 base acrílica uma branca 10 litros. Ferramentas para o trabalho. Para preparar e pintar paredes de tijolos, você precisará de argamassa ou massa de cimento, primer profundo e tinta, dependendo do tipo de parede. Além disso, você também pode usar um agente descalcificante. Você também precisará de ferramentas, pistola de primeira, espátulas de massa ou argamassa, pequenas ou grandes, dependendo do tamanho das rachaduras. Selador de juntas, pulverizador pneumático ou pistola de pintura, rolos e pincéis para primeira e tinta, para tintas à base de água. Pincéis com pelo artificial, para tintas à base de óleo, com pelo natural, cabo telescópico para rolo, recipiente de tinta e bastão. Para mexer a tinta, filme e fita de pintura, lixa, escova de metal, óculos de segurança, luvas, respirador, panos e vassoura. Preparação do substrato. As paredes de tijolos externas e internas não devem ser pintadas sem preparação. Elas podem ter poeira, sujeira, eflorescência, rachaduras ou lascas. A eflorescência deve ser limpa antes de pintar as paredes, caso contrário, ela pode estragar as camadas de primeira e tinta. Fonte: Shutterstock. Remova a sujeira e a eflorescência com água e uma escova com cerdas de metal, uma lavadora de alta pressão ou formulações especiais. De acordo com as instruções da embalagem. Se a escova ou a lavadora de alta pressão não remover a eflorescência, lixe-a suavemente com uma lixa fina. Partículas de argamassa antiga de alvenaria também podem permanecer na superfície da parede. Elas podem ser removidas com um raspador, espátula, cinzel ou até mesmo um perfurador. A argamassa antiga também pode ser removida com um removedor químico de cimento, mas ele deve ser usado com cuidado e a química agressiva pode destruir tijolos muito antigos. Os traços de argamassa também podem ser deixados para dar mais textura. Nesse caso, certifique-se de que eles se fixem firmemente ao tijolo e não caiam com o tempo. Se a argamassa antiga não se fixar bem na parede, e melhor lixa-la. Fonte: Shutterstock. Com massa de vidraceiro. A massa de vidraceiro é necessária quando a superfície do tijolo ou as juntas estão muito deformadas. Às vezes, os designers aconselham deixar lascas e rachaduras de propósito para manter o estilo, mas se você não gostar delas, preencha com massa ou argamassa. Para reparar paredes externas, escolha a composição de gesso e cimento ou argamassa de alvenaria. O principal é que, imediatamente após a fabricação, ela deve ser plástica e, com o tempo, torna-se mais dura. As rachaduras são preenchidas com espátulas. Espalhe a argamassa em uma espátula larga, coloque-a na rachadura com uma espátula menor e remova o excesso. Durante o processo de secagem, a massa assentará um pouco e a camada ficará mais fina. Portanto, passe novamente sobre a rachadura com uma camada mais fina de massa para uniformizar a superfície. Após a secagem, lixe com uma lixa de grão fino. Para o reparo de pequenas áreas de argamassa esfarelada em ambientes internos, também é usado um adesivo de construção pronto. Antes disso, a argamassa esfarelada e raspada com um cinzel e, em seguida, uma escova de metal com água e escovada sobre a junta para remover os resíduos de argamassa. Para evitar que a argamassa antiga rache na pintura fresca, as juntas com argamassa esfarelada devem ser reparadas. Fonte: Livinator. Conforme as novas juntas com uma espátula ou um saco de rejunte, que se parece com um saco de confeitar bolos e permite que você preencha as juntas na espessura desejada. Alise as juntas acabadas com uma espátula de pedreiro ou uma espátula estreita. As espátulas estreitas especiais são usadas para alisar. Fonte: Shutterstock. Com espátula de alvenaria côncava com cabo de madeira. Mistura para alvenaria quilômetros Warm Grey 35 kg. Saco de aplicação de rejunte Esler 3 litros 671.771. O primeiro. Depois que a massa tiver secado, passe o primeiro
Isso ajudará a proteger as paredes contra o excesso de umidade e o reaparecimento de eflorescências, além de aumentar a vida útil da tinta. Se você não aplicar o primer nas paredes de tijolo, gastará mais tinta, ela cobrirá menos a superfície e será mais absorvida pelo tijolo. Para paredes de tijolos, é adequado um primer para interiores ou um primer para pintura. Ele deve ser adequado para o tipo de tinta escolhido, o fabricante geralmente indica na lata para qual tinta o primer é adequado. Se você escolher o primer errado, a tinta não vai aderir bem ou vai coalhar durante a aplicação. Depois de aplicar o primer, deixe-o secar completamente. Normalmente, a secagem leva de 6 a 12 horas, não é necessário arejar o ambiente. Para verificar a densidade da camada de primer, despeje um pouco de água na parede, se ela deve rolar e não ser absorvida pelo tijolo. Se ela for absorvida, cubra a parede com primer novamente. Como pintar uma parede de tijolos em um apartamento? Primeiro, prepare as paredes, limpe-as de poeira e sujeira, aplique massa de vidraceiro nas rachaduras e juntas e progruntudo. As janelas devem ser fechadas para que a nova poeira da rua não se deposite nas paredes. Para proteger janelas, pisos e outras superfícies da tinta, cubra-os com papel alumínio e fita adesiva. A pintura de tijolos é mais fácil com um pulverizador pneumático. A bomba bombeia a tinta, captura-a e a entrega com um jato de ar. Um pulverizador pneumático ou elétrico, você pode alugar um, e conveniente para ser usado em casa, e fácil ajustar o fluxo de tinta e a área de pulverização. Para preparar a tinta, adicione água em uma proporção de 1 hora e 10 minutos, pois a tinta precisa ser mais fluida para um pulverizador do que para um rolo. Com um pulverizador pneumático, a tinta penetrará em todas as fendas de difícil acesso. Fonte: Shutterstock. Se você não quiser usar um pulverizador, compre um rolo e um pincel. Escolha rolos especiais para fachadas com um cochilo de até 18 mm, se eles penetram melhor nas rachaduras e fendas do tijolo. Use um pincel para pintar locais de difícil acesso. Não é necessário preparar a tinta para o rolo com antecedência, basta misturá-la e despeja-la na bandeja. Aplique a tinta em várias camadas. Após cada camada, espere de 3 a 4 horas para que a tinta seque. Você pode fazer um intervalo maior, pois assim precisará de menos tinta e a próxima camada será mais densa e uniforme. O número de camadas depende do poder de cobertura da tinta. Se o poder de cobertura for alto, 2 camadas serão suficientes, e se for baixo, você terá de aplicar até 4 camadas. Fedor Lepsky: se não estiver claro quantas camadas de tinta devem ser aplicadas, faça uma pequena marca na parede com um simples lápis. À medida que as camadas forem aplicadas, a marca se sobreporá, cesse a quantidade de camadas de tinta necessária para uma pintura completa. Pinte as paredes de cima para baixo em pequenas seções para que a camada de tinta fique mais uniforme. Também é mais fácil controlar o número de camadas e áreas não pintadas. Pinte sobrepondo o fragmento anterior. Como pintar uma fachada de tijolos? As regras para preparar e pintar a fachada de tijolos são praticamente as mesmas das paredes internas. Antes de pintar, certifique-se de limpar as paredes, aplicar massa de vidraceiro e revesti-las com primer. É impossível obter um ambiente completamente livre de poeira em ambientes externos, portanto, será necessário certificar-se de que a superfície da parede esteja livre de sujeira e poeira novamente antes de aplicar o primeiro e pintar. Você pode até mesmo limpar a parede com uma vassoura comum. Antes de pintar, passe a mão sobre a parede, a palma de sua mão deve permanecer limpa. Não há necessidade de tirar o pó das paredes entre as camadas de tinta. Você pode pintar as paredes da fachada com um pulverizador pneumático ou com rolo e pincel. Antes de pintar, cubra as janelas e outras superfícies que não devem ser expostas à tinta com papel alumínio e fita adesiva. O melhor momento para pintar paredes de tijolos do lado de fora e em um dia seco, quente e nublado. A umidade impedirá que a tinta seque adequadamente, portanto, não pinte em dias chuvosos. E o sol secar a tinta muito rapidamente, portanto, também não trabalhe em dias ensolarados. Com o tempo, qualquer tinta de fachada se queimará. Renove a fachada a cada 3 a 5 anos. Para pintar paredes de tijolos dentro e fora de casa,
primeiro é preciso preparar a superfície, limpar a poeira e a sujeira, vedar as rachaduras e aplicar o primer. Para pintar as paredes internas, escolha uma tinta projetada somente para trabalhos internos, para as fachadas, respectivamente. Uma tinta para trabalhos externos. E mais conveniente pintar as paredes com um pulverizador pneumático, mas você também pode usar um rolo e um pincel. Certifique-se de secar bem o tijolo entre as camadas de primeira e de tinta, dessa forma, ele não ganhará umidade e durará mais. E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre como pintar paredes de tijolos. Esperamos que as dicas e técnicas que compartilhamos tenham sido úteis para você transformar seu espaço de maneira criativa e duradoura. Lembre-se de preparar bem a superfície, escolher a tinta adequada e aplicar com paciência para obter um resultado impecável. Agora é hora de colocar a mão na massa e dar vida nova às suas paredes. Até a próxima!